Indeferimento do registro de candidatura pelo juiz eleitoral em razão da ausência de documentos, mas sem a intimação do candidato, o que acontece? Pessoal, este tema foi enfrentado pelo TSE na súmula número 3. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Gabaritando Eleitoral. Hoje, eu e você, aqui no projeto Súmulas do TSE, vamos conversar sobre a súmula número 3. Súmula 3 do Tribunal Superior Eleitoral. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e nos seguir lá nas redes sociais do @Gabaritando Eleitoral. Estou muito feliz com a sua audiência, com a sua participação. Estamos aqui no nosso projeto Súmulas do TSE. E o que é ou qual é o tema tratado na súmula número 3 do TSE? Só. Qualquer candidato que queira participar das eleições deve apresentar um pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral. O exercício do direito à elegibilidade depende deste registro de candidatura. Neste pedido de registro, o candidato vai demonstrar à Justiça Eleitoral que preenche todas as condições de elegibilidade, todos os requisitos para o exercício do direito à elegibilidade e que ele não incide em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade. E como que esse candidato demonstra à Justiça Eleitoral que preenche os requisitos e não incide nas inelegibilidades? Por meio da apresentação de documentos. O artigo 11 da Lei 9.504 vai exigir que o candidato junte ao seu pedido de registro de candidatura uma série de documentos, os quais serão utilizados pela Justiça Eleitoral para aferir, para conferir se esse candidato preenche os requisitos constitucionais de elegibilidade, constitucionais legais, claro, e se esse candidato não incide nas hipóteses de inelegibilidade. Mas e se o candidato esquecer, não juntar um documento? Se um dos documentos indispensáveis à análise das condições de elegibilidade não forem juntados, como consequência, esse candidato deixará de demonstrar que preenche um dos requisitos de elegibilidade, uma das condições de elegibilidade, ou deixará de demonstrar que não incide em hipóteses de inelegibilidade. Imagine você que um determinado candidato não junte uma certidão criminal, não junte uma comprovação de alfabetização. Neste caso, esse candidato deixa de demonstrar para a Justiça Eleitoral de que ele é alfabetizado, logo não é inelegível em razão do analfabetismo. Ou se não juntou a certidão criminal, ele deixa de demonstrar que tem o pleno gozo dos direitos políticos. Mas faltou o documento, a Justiça Eleitoral deve indeferir o registro de candidatura? Deve, mas antes deve ser oportunizado ao candidato o prazo para que ele junte o documento faltante constatado pela Justiça Eleitoral. Então, apresentado o pedido de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral faz uma análise desse processo de registro de candidatura. Se constatar que um documento está ausente, a Justiça Eleitoral intima o candidato para que, no prazo de 72 horas, para que ele junte o documento faltante. Ah, estava faltando um documento? Vai juntar ele vai ter a oportunidade de juntar esse documento. Não pode a Justiça Eleitoral, de plano, indeferir o registro de candidatura, sob pena de violação do princípio da vedação da surpresa, sob pena de violação do contraditório. Como assim vai indeferir o registro de candidatura e nem oportunizou à parte a possibilidade de se manifestar? Aí, a solução é, faltou o documento, e intima o candidato para, em diligências, no prazo de 72 horas, juntar o documento que a Justiça Eleitoral constatou ausente. Se o candidato, apesar de intimado, não suprir a omissão, não suprir a ausência, nós teremos o indeferimento do seu registro de candidatura. Mas imagine a seguinte situação. O candidato
quando do seu pedido de registro de candidatura não juntou um determinado documento indispensável para demonstrar que ele preenche os requisitos de elegibilidade ou de que não incide em hipóteses de inelegibilidade. Vamos imaginar que ele deixou de apresentar o comprovante de alfabetização. E esse candidato que não juntou o comprovante de alfabetização, constatada essa omissão, o juiz eleitoral de plano indefere o registro de candidatura sob a alegação de que esse candidato incide, por não ter demonstrado ser alfabetizado, ele incide na hipótese de inelegibilidade analfabetismo e indefere o registro de candidatura sem a prévia intimação do candidato. E agora? Veja, o juiz eleitoral tinha que ter aberto o prazo, tinha que ter convertido o feito em diligências e intimar o candidato para, em 72 horas, juntar esse documento que ele constatou ausente. Mas o juiz eleitoral, imagine que ele não faça isso e ele já indefira o pedido de registro de candidatura. Neste caso, o candidato poderá recorrer dessa sentença e no seu recurso contra a sentença que indeferiu o registro de candidatura, ele vai poder juntar o documento que justificou o indeferimento do seu registro de candidatura. É isso que diz a súmula número 3. Veja, a súmula número 3 do TSE diz que, no processo de registro de candidatos, se o juiz não abrir o prazo para o suprimento do defeito na instrução, ou seja, para suprir a ausência documental de um documento necessário para a análise da elegibilidade do candidato, se o juiz não abrir o prazo, o candidato poderá recorrer, interpor recurso. E junto com o seu recurso, ele poderá apresentar esse documento que tenha gerado o indeferimento do seu registro de candidatura. Então, em regra, apresentou o pedido de registro de candidatura. Houve a constatação da ausência de um documento. O feito deve ser convertido em diligências. O candidato vai ser intimado para, em 72 horas, apresentar o documento faltante. Se o juiz eleitoral não converte o feito em diligência e já indefere o registro, o candidato poderá, na fase do recurso ordinário, juntar o documento que tenha motivado o indeferimento do seu registro de candidatura. Pessoal, com isso nós terminamos a análise da súmula 3. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos. Em uma próxima oportunidade, eu e você conversamos sobre outras súmulas, questões gabaritadas ou aspectos práticos que podem nos auxiliar na nossa preparação para concursos públicos. No mais, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.